Bem-vindos ao canal do Viciado em Lutas. Analisar uma luta do território Tupiniquim. Entrei em contato recentemente com um rapaz que eu tinha feito o primeiro vídeo, Newton, gente boa pra caramba. Rapaz maneiro, rapaz humilde. Aí eu entrei em contato, conversamos um pouco e nisso pensei, vou analisar mais minhas lutas. Eu vou fazer a luta majoritariamente voltada pro que ele fez, a evolução dele como atleta, mas também vou pincelar de forma devida o adversário. Lá vamos nós. Newton tá de roupas preta com azul e adversário tá com preto com um pouco de vermelho. Até aí normal, tu vê aquele estilo bem despojado e tudo do ele já apresentou. E o adversário é Simão, eu vi o nome agora. Ele tá com uma pose bem equilibrada, que a pessoa quando tá numa postura assim de que as mãos estão na altura do ombro, é relaxado, mas de outra forma, uma forma relaxada que pode levantar para guarda, para você se movimentar é aconselhável em questão de equilíbrio, questão de mobilidade, mesmo que falhe a sua defesa, você ficar com as mãos abaixadas. Normalmente muito apropriado também para você desferir cruzados e tudo. É uma das posturas mais neutras que possa existir. Se o Newton apresentou uma postura que anteriormente eu tinha até referido, que é uma postura que normalmente os mexicanos adotam. Qualquer lutador de qualquer lugar do mundo, mas comumente os mexicanos, em que você tenha a mão do direto bem defensiva pelo rosto, você deixa bem livre a mão da frente. Postura que ele tem com as mãos nos ombros é de outra forma, o Simão é de outra forma tão relaxada quanto, possivelmente. Talvez menos, talvez mais, eu já não posso afirmar com toda certeza, mas isso aí tu já vai ver comparado ao adversário anterior, que foi muito passivo, muito voltado pro lado defensivo. Ele já tá mostrando mais disposição para, como se diz, um combate mais incisivo. Ele vai buscar mais a trocação, seja na esfera da longa distância ou da curta distância. A gente já viu, já partiu pra frente o Newton. Eu vou ser sincero, minha opinião é que em momentos assim, ele tentou. É um cruzado que de certa forma pode ser até tido como um swing. E um diretão. O adversário tá indo pra trás. O que eu faria. Eu não tenho que impor o que eu faria nas outras pessoas, mas eu recomendo que, pelo menos nesse momento, seria uma coisa muito mais segura. Não começa com esses golpes tão abertos que tem chance de contra-golpe, porque se o adversário não tivesse ido pra trás, que realmente esse risco de vir direto, então foi até prudente ele ir pra trás, mas por exemplo, se ele saísse por baixo e fosse pro lado, ou não teria nenhuma ameaça. Se ele tentasse se abaixar e devolver um jab, um direto, um cruzado, antes de vir um outro golpe, era uma possibilidade. Para oponentes contra-golpeadores, você tem que ter essa atenção de muito bem estudar suas ações. Bem na distância, Newton sempre, no último combate sempre tem se mostrado bom na longa distância. Eu diria que ele se aventurar na curta distância não é necessariamente um acerto. Eu não considero que seja uma estratégia tão acertada assim. Indo pelo que ele fez sucesso. Tem que ir pelo que ele faz sucesso. Eu considerei que a curta distância dele, às vezes desde desejar, nessas trocações longas, ele pode vir a se dar mal. Ele também tem que se atentar com a defesa, até, vamos falar, um golpe até longa distância e tudo. Não é nem questão de tempo de reação, identificar o que pode ser feito e se preparar adequadamente em questão defensiva para isso.
O cara tentando no corpo. É aquela questão da defesa, sobretudo essa postura que eu chamo de postura mexicana. Esses golpes que vêm pela direção da mão da frente, ambos têm uma posição destra, então é pela o que seria na percepção do seu oponente, a mão direita tem essas falhas defensivas. Normalmente é recomendado esse tipo de postura em que um lado seja muito favorecido defensivamente, que é da mão de trás, que seria a direita de um lutador destro. Muita ênfase na defesa nesse lado, e pro outro lado você ser muito proativo em questão de esquiva. Tem que ser muito proativo em questão de esquiva mesmo. Tu não pode dar mole, porque não necessariamente sua guarda vai estar alta o suficiente, porque vai ter momentos que a mão tá baixa, como bem estava aqui. Tá vendo que o oponente está reagindo e vendo em que momentos a mão fica mais abaixada. Ele está identificando, tentou um alto, tentou um baixo. Eu vou até voltar aqui um pouquinho para eu poder afirmar com toda certeza. Ele tentou fazer o golpe de baixo, ele não deixou, o Newton não deixou, estava numa distância boa. Espalmou com a mão de baixo, com a mão para baixo. Nisso daí o oponente tinha muita possibilidade de levar golpe, só que dessa postura aqui não seria tão propício. Então não estava em uma zona de ameaça para nenhum dos dois. Aí ele está aproveitando esse padrão de sobe e desce a mão para golpear. Muito bem feito pelo oponente. Agora tu vê que ele o oponente respeitou pra caramba o momento de ofensiva no Newton. Até falei com ele recomendando isso. Isso, sobretudo, falei no vídeo anterior. Não, eu acho que não vai ser parado a luta nem nada pra dar bronca, pela questão que o oponente não tava tão passivo assim. Porque quando o cara tá muito passivo, só levanta, faz isso, é uma coisa meio difícil de defender. Como não era o caso, se o objetivo era abrir a guarda, ele poderia abrir a guarda de outras formas. Aí o que acontece? Aí tu vê, eu acho que o oponente conseguiu até bloquear a mão. Tava muito aberto aqui embaixo. Ele é muito bom. O Newton é muito bom em levar o oponente pro corner. Ótimo, excelente. Mas aí, ele trabalha muito na cabeça. Ele não precisa trabalhar tanto na cabeça, ele pode variar bastante. É recomendável até que varie bastante, mas você, se quiser variar nos lados, aí tu vai precisar de ângulos. E aí você vai ter que ter um footwork de mudar os ângulos e não deixar o oponente fugir. É um detalhe, mas uma coisa que não pode pautar o estilo do Newton, ou qualquer pessoa que esteja analisando essa luta. Em minha análise, se você pauta seu estilo, você tem alguma semelhança nessa ação de segurar o cara com a mão esquerda e bater com a direita, eu recomendo mudar o jogo. É um jogo que você pode e talvez seja e deve te prejudicar, muito possivelmente em algum momento venha te prejudicar essa forma de lidar com o oponente. O oponente fez de tudo pra sair do corner, até tudo bem. Aí tu vê, eu não falei muito, mas normalmente, não quer dizer que não busque a longa distância, mas aquela postura é às vezes vista como uma postura de uma pessoa brigona, uma pessoa trocadora, uma pessoa de curta pra média distância. Não necessariamente só por a pessoa ter essa postura, quer dizer que ela vá ter esse estilo, essa forma de combater. Longe disso, eu não tô falando que seja a regra, e é um padrão ao qual eu identifiquei. E maioria das vezes ocorre assim. A pessoa gosta muito da trocação. Se ela tem oportunidade de longa ou curta distância, ela vai preferir a curta distância, tendendo um pouco para a média, para ela aproveitar essas combinações. Ela não vai ficar tanto no trabalho de distância. O Newton tem que aprender a lidar melhor com essas pessoas da curta distância, não só aprendendo a curta distância, mas
aprendendo a doutrinar, por assim dizer, os oponentes que tentam ir pra curta. Tu vê que o cara tentou abaixar. Eu acredito que ele tinha oportunidade de abaixar, mas ele viu que o Newton possa ter dado algum indício que esse preparar para se defender na região do tronco, da barriga. A partir dessa finta, então ele foi para cima. Eu até gostei do golpe. É interessante que nesses momentos que você vai ferir vários golpes cima e baixo, e cima e baixo seria cabeça, tronco, os lutadores gostam de ter uma postura paralelizada. Os pés não ficam um mais para frente do que o outro. É um tanto interessante para fazer isso, só que normalmente é muito recomendável você fazer isso quando o oponente está no corner, ele está totalmente passivo e não tem chance de devolver o golpe, porque você está numa posição que é ótima para te ferir qualquer um dos golpes, mais do que a postura comum de luta não permite você soltar de forma cadenciada um golpe de esquerda e direita de forma igual. Essa postura já beneficia esse tipo de trocação. Mas aí tu tá com uma deficiência de equilíbrio. O oponente voltou, ele podia ter tentado até ser mais incisivo. Golpear no corpo, Newton tem que entender o que ele quer fazer. Minha afirmação, existe 3 linhas possíveis. Uma das linhas é ver se ele em algum momento reage com um golpe no corpo. Se não reagir, daqui a pouco vai vir um golpe muito pesado. Ele quer criar um senso de ameaça para poder trabalhar em cima. Ou ele quer uma variação do terceira possibilidade que eu apontei, que se ele não faz muito defesa no corpo, daqui a pouco vai ser criado combinações em cima do tronco. E aí poderia ir para uma possibilidade de criar um maior senso de ameaça na questão da barriga e se defender menos a questão do rosto. Normalmente quando as pessoas fazem esse jab, ainda mais um jab muito isolado, é muito determinado a se estudar a reação do oponente. Também tem questão de ver a distância, tem questão do estudo do timing, tem todo o jab é o golpe do estudo. Existem muitas funções, mas nesse caso eu acredito que seja para ver a reação do oponente. É uma coisa que o Newton tem que mostrar cauteloso. Aí é interessante, eu não sei se Newton se colocaria uma posição assim. Creio que não, porque ele não fez. Mas nesse momento que o cara chega por baixo, já se abaixando bastante. Detalhe, é recomendável, segundo os livros de bots, por assim dizer, ele se projetou para frente. Se você abaixa, você se agachar. É muito difícil você agachar enquanto você está avançando em uma postura baixa. Normalmente é mais fácil você se projetar e avançar. Mas era muito sujeito a punição. Era muito sujeito a punição, muita punição. O Newton, ele podia ter ficado numa base mais paralelizada e levar esse golpe, que o golpe estava um pouco premeditado. Vou até mostrar como já estava premeditado. Ele mudou de base, mudou para uma base canhota para avançar. Nessa postura que ele foi para frente, a perna ainda está muito para trás. Essa mão não criou senso de ameaça nenhuma e tá armado, que ele vai girar o quadril e golpear. Eu diria que o golpe seria um pouco mais fraco que se fosse a cadência cinemática correta, que você gira o ombro à medida que você gira o quadril. Você agiliza, você cria maior velocidade, girando mais ombro que o quadril. Mas quer dizer que, na minha percepção, não seria um golpe de tanta ameaça. Ele poderia se preparar para levar, entre aspas, segurar esse golpe e golpear com essa mão. O adversário, o Simão, tá vendo que o Newton não reage de forma adequada a essas combinações por baixo. Ele
Ele tá fazendo isso porque não é punido, porque se ele fosse mais punido nessas situações, ele pararia de fazer. Ele selaria uma das possibilidades de ataque. E não tá acontecendo. Tá sendo muito bem explorado pelo oponente essa questão da mão baixa, e Newton tem que se prontificar de usar melhor a mão baixa. Como eu até falei, citando o que foi feito anteriormente, os golpes que vão vir em direção à guarda dele, a mão que está levantada, ele vai defender muito bem. É interessante que esses golpes no corpo, essa mão baixa do Newton tá até bem preparada para esse tipo de coisa. Se eu recomendaria esse tipo de golpe, ou ele avançaria um pouco para levar na guarda da mão de trás e golpear, como por exemplo cruzado, que eu não estaria numa distância tão boa para um jab, por exemplo. Ou ele poderia estar com a guarda alta e tentar fazer o movimento de aparar o golpe. Aí ele teria que se preparar para estar numa distância maior, porque o oponente, se ele quisesse dar uma grande avançada e golpear com a mão da frente, ele está preparado para reagir, então ele precisaria de maior distância. É interessante tu ver um padrão que toda vez que esse mão vai mudar de base, vai ter dois padrões de ataques. Ele vai ter ou um cruzadão voador, que vai cortar tudo por parte da mão da frente, ou ele vai ter aquele avançozão que aí já depende do ângulo. Eu diria que se ele abaixar mais, ele vai precisar subir. Se ele vai abaixar numa altura razoável e não vai mudar a postura, vai ser no corpo. Então o Newton tem que se preparar para poder punir essas duas situações. Eu diria que a situação do golpe da mão da frente é arriscado demais pro estilo que o Newton apresenta, fazer uma contramedida, mas a outra possibilidade, o golpe do Simão, esse Simão ele não tá explorando muito a base canhota, ele só tá fazendo para criar uma falsa sensação de distância, porque o Newton tá se acostumando com a distância de canhota, a distância de destro do Simão, e ele não conhece a distância de forma intuitiva da versão canhota. Ele tá criando essa falsa sensação de distância, e ele tá fazendo um golpe largo pra caramba pra pegar de muita longa distância. Então é muito fácil identificar os riscos do que pode acontecer quando ele muda de base. Só tem duas possibilidades que ele vai fazer. Interessante que ele trabalha bastante no corpo, mas a forma como ele trabalha no corpo, sem riscar muito, numa distância muito entra e sai, eu não estou identificando muito sucesso. Minha recomendação, isso não vai servir muito para o Newton, ele serviria mais para o Simão, mas a segunda forma de contra-golpear, mais impossível de antecipar e se defender, é você fazer um jab. Quando você vê o movimento do jab do adversário, você faz um jab em direção ao corpo, na direção das costelas. O cara foi golpear, você se abaixa golpeando. O cara pra te acertar, tu vai acertar ele. O cara pra te acertar tem que ficar numa postura que ele vai ter que abaixar o braço no momento que já foi lançado. Fica muito ruim. O Simão, ele tá fazendo isso, ele tá partindo pra agressividade na questão do jab. Então, como não tem proatividade do jab do Newton, é só uma sugestão para aumentar o repertório, mas em nenhum momento talvez se apresente útil essa sugestão feita. O ruim que o Newton estava se impondo muito no início. Mas aí ameaça. Esse estudo chato que o oponente faz com jab. E essa grande ameaça dos golpes cruzados, a luta tá
tá no ritmo que ele quer. Ele ganhou o round. É uma questão de desconforto do Newton para lidar com esse tipo de adversário. Ele tem que se impor mais. Talvez ele se impondo mais, ele venha a ser superado em todas as possibilidades. Duvido muito. Mas o adversário criou um senso de ameaça muito grande para ele fazer qualquer coisa. Então ele vai ser obrigado só a reagir, enquanto o Newton só vai ter que ficar totalmente passivo. Ele tá vendo o adversário cometer milhares de gafes, mas ele não pode fazer nada pelo senso de perigo que foi criado ao decorrer do combate. Por exemplo, Simão deu um avanço agora. Ele criou uma distância. Perdão. Simão vai dar um avanço agora. Mas aí ele viu o oponente indo. Ele já conhece muito bem o senso de distância do golpe dele. Ele poderia ter feito um jab. Ele poderia ter feito o cruzado. Se partir o cruzado da mesma hora que o cara se moveu, ele levantar muito bem a guarda para levar esse cruzado, ele segurar muito bem o cruzado, o oponente vai, nessa situação, vai estar totalmente preparado e vai levar só uma. E eu diria que a posição de equilíbrio do adversário que está de vermelho, Simão, era péssima para receber esse tipo de golpe. Às vezes, em momentos estratégicos, é muito bom você trocar golpes se você está preparado para absorver do oponente e não está preparado para absorver o seu. E até mesmo ele está preparado para absorver o seu, em outros momentos de troca de golpes, se ele está antecipando muito um tipo de golpe, tu pode até variar depois. Mas isso é uma possibilidade, vai muito além desse combate em questão. Eu não acho muito bom esses swings. Eu falei no vídeo anterior e volto a enfatizar. O swing é muito melhor explorado no MMA. No boxe, o swing só se mostra bem sucedido quando feito como um contra-ataque. E ainda mais quando você está numa postura muito baixa, mais baixa que seu oponente, e ele não tá preparando pro swing. Swing também é conhecido como overhand. Assim, swing tu não pode disparar de qualquer maneira. Swing é um golpe que te deixa muito aberto a receber qualquer golpe se o oponente antecipar. É muito fácil de ser mal utilizado. Não prestei nem atenção qual foi essa chamada, mas aí tu vê, ele tá numa postura baixa, que é muito bom para ele se mover, e ele tá numa postura que é muito boa para levantar o guarda, ele fica no jab, e normalmente essa postura, não necessariamente ela sirva só para isso, mas essa pose do mexicano, ela é muito apropriada para se transformar no estilo Detroit. É o estilo que Floyd Mayweather usa. Então, tu pode golpear um jab chamado freak, que é um jab feito de forma, entre aspas, mais desleixada, mais solta, que você não se arrisca tanto. Ainda mais porque você vai ter possivelmente a defesa de ombros, do ombro que você lançou o jab, e a guarda fechada aqui. É literalmente chamado como uma concha defensiva. Não existe redondinha e sem possibilidade de ser punido. A única forma de punir é golpear até superar a resistência do oponente. Então não tem porque deixar o Simão sobressair tanto na questão dos golpes. Não mesmo. O oponente se afastou muito, foi cauteloso do Newton. Eita. Uma coisa que Newton tem que se precaver. Nesse momento não aconteceu nada que prejudicasse ele, mas se o oponente estivesse fora do corner, numa distância que ele poderia sair para trás, às vezes esses golpes ele joga muito e tende a perder o equilíbrio. Os dois estão controlando muito bem a distância de esquiva.
Aí é uma coisa que é fogo. O Newton tá apresentando uma vontade de vir com esse soco. E não tem problema não, mas aí ele tá com a base muito... Ele tá com o rosto muito exposto. O oponente já viu isso, pendulou para não estar numa posição até que ele pudesse pegar uma maior cadeia cinemática e veio. Como o Newton já tinha se movido, talvez o golpe não tenha sido totalmente recebido pelo rosto, mas foi um golpe muito bem encaixado. Não parece nem que Newton sofreu muito com esse golpe, mas tem que ver que o oponente vê muito os erros e possíveis formas de atacar dele. Então é uma coisa que ele tem que fazer isso melhor que o oponente, sem dúvidas. Ainda mais quem luta no Old Bots tem que ter uma noção muito boa de contra-ataque e de padrão de movimento do oponente, não só a distância. Nesses momentos que ele tá bem defensivo, o Newton tá muito bom. Boa, boa, cacete. Cara, essa última troca, Newton se mostrou muito bom, muito bom. Apontar, vai. Tá muito bem estudado. Tem muito... Ainda mais quem criou uma sensação de usar muito jab. Não importa a mão que você coloque, a pessoa vai ficar cautelosa. No momento que estão estudando, estão numa distância que um pouquinho mais vai ser possível qualquer um deles fazer um golpe reto. Cara, o oponente tá que vai vir uma ameaça muito grande. É muito difícil você pensar que vale mais a pena apanhar e bater do que se defender. Mas olha como o adversário fica aberto. Ele literalmente pede, me golpeia. O oponente criou um senso de ameaça tão grande que não está sendo explorado todos os erros. Que na hora de golpear, ele está se permitindo muito ser golpeado. Ele está abrindo muito o corpo. Boa, boa. Eu não sei, eu acredito que seja pro Newton essa voz falou bate embaixo. Exatamente. Escuta. Escuta que essa pessoa sabe de alguma coisa. Bate embaixo. É aquela ginga. Mas uma coisa que eu gostaria de apontar: o segundo round demanda bastante energia e tudo. Eu tô achando que o oponente tá gastando muita energia. É que eu acho que tá muito preparado em questão de fôlego. E no próximo round ele vai estar muito desgastado. É uma coisa que, se você quiser, ainda mais nos últimos rounds, vencer mais, é fazer de tudo pro oponente gastar o máximo de energia possível. É ruim que fica numa posição... A posição defensiva do Newton tá tão projetada para trás. Quando o oponente cede espaço, fica muito difícil de explorar esse intervalo. Cara, minha opinião, não falando negativamente do evento nem nada, mas por essas eventualidades que o ringue tem que ter um pouco mais de tamanho do que só o necessário, que é 6 metros por 6 metros. Tem que ter um pouquinho mais para o risco da pessoa cair. Se tivesse um pouquinho mais de palco, aí a pessoa poderia cair aqui e qualquer pessoa se prontificar, mas passou das cordas aqui, já é direto pro chão. É muito preocupante. Realmente as pessoas que estão no lado têm que se preocupar muito com isso.
Agora, eu tô notando muito que o oponente aproveitou essa distância toda. Tá, tá fazendo um pouquinho de graça com o footwork. Tá criando uma ameaça pra pegar o fôlego de volta. Tanto que o árbitro até pediu atividade. Tava muito passividade por conta do Simão. Obviamente para recuperar o fôlego. Eita! Aí já tá vendo mais falha do que já apresentava antes a defesa do Simão. É que o Newton não conseguiu explorar, infelizmente. Mas o cara tá fadigado, bicho. Tá confirmando minha teoria. Mas o que acontece? O oponente, nessa questão de VAD, pra ele impor, e novamente eu acredito que tenha sido o round dele, mesmo que ele tá perdendo um pouco a dianteira. Agora eu acredito que ele vai pelo fio da meada, ele vai tentar executar um golpe com muita potência. Ele não vai tentar mais fazer combinação, esquivar, porque ele já não tá mais tão preparado para esse tipo de situação. Ele vai querer dar golpe bem forte. Putz, grila, tu viu que levou. Olha, eu acho que sentiu um pouquinho. Acho que sentiu um pouquinho. Quando a pessoa tá muito fadigada, ela pode até ter um bom tempo de reação, mas o corpo já não vai reagir. Ele tá numa posição em que não tá identificando a tempo os golpes que estão vindo e a mão não sobe o suficiente. Esse ele levou. Mesmo que o footwork impediu de ele levar um direto na lata, já é alguma coisa, já é um ótimo indicativo. Mas aí, se ele tentou aquele golpe anteriormente bem forte, agora ele vai fazer de tudo para fazer um golpe grande. O grande problema é que pro Simão, o grande problema é que ele não conseguiu deixar o oponente no corner. O Newton não pode deixar sair do centro do ringue, ele precisa estar no centro do ringue agora. No centro do ringue ele tem mais capacidade de proatividade, ele não pode ceder o centro do ringue. Ainda mais que ele é um lutador que joga bastante na longa distância, tem um estilo bem despojado, tem um ótimo footwork, tem que no caso é um ótimo trabalho de pés. Ele não pode ceder o centro do ringue, não pode. O oponente vai tentar pegar o centro do ringue. Boa. Não pode deixar o centro do ringue, Newton. Tu viu que essa troca, na minha opinião, essa troca em questão, o Simão pode até ter tido alguma vantagem em tudo. Só que, cara, tu fez bonito. Tem muita vantagem pelo round, mas essa troca foi boa. Foi muito bem feita. Essa troca você saiu melhor do que ele. E tipo, ele tá numa situação, entre aspas, de desespero. Ele não pode deixar você tomar a dianteira, que é o que tá acontecendo. Boa! Cara, no corner tu é um monstro. Aí você precisa dar mais ênfase nos golpes no corpo. Golpe muito forte que o oponente deu. A minha impressão é que ele... Não vou voltar no vídeo só por isso. Poderia, mas não vou. A minha teoria, pelo impacto, o pequeno impacto, o impacto que eu vi de vislumbre e o som, eu acho que ele mudou de base e deu um diretão. Putz, grila. É aquilo, é um golpe que ele fez anteriormente. Ele aproveita quando a mão tá baixa, ele pendula. Esse pêndulo, eu diria que ou você levanta muito a guarda e prepara pro levar uma bomba, ou tu sai muito para trás. Sair muito para trás não é o ideal nesse momento que você quer brigar pelo espaço, quer brigar pela pressão. E aí o que acontece? O pior de tudo, agora ele vai ficar folgado. Ele vai ficar folgado. Boa. Ninguém se deu bem nessa, só bom. O oponente está muito fadigado. Eita ferro. Cadê o swing? Cara, é que o Newton tá
eu não sei o quanto de experiência ele tinha em luta nesse momento. Eu não falo nem pela experiência, mas por ele não saber ainda lidar com swing. O swing tem se mostrado bom, mas swing eu afirmo com todas as letras, eu coloco o meu nome no fogo, eu coloco a reputação no meu canal. Swing é um péssimo golpe, é um golpe muito arriscado. Eita ferro. É aquela questão, eu falei que o oponente ia querer fazer golpes fortes. Ainda mais que esse swing atingiu. Mas eu vou ser sincero, não é, eu não tô falando questão de não ter competência nem nada, né? Não é debochando de inexperiência nem nada. Pelo contrário, eu tô fazendo esse vídeo pra ajudar a evoluir o que já é bom. Newton lutador bom, esse vídeo também pode servir muito bem pro Simão, que também é um lutador muito bom. Ambos são ótimos lutadores, mas o boxeador, na minha opinião, ou você tem que ser muito, extremamente bom em uma instância de combate e você consiga transformar qualquer combate só nesse tipo de situação. Por exemplo, o Mike Tyson, que sempre ia para curta distância, era quase inevitável os oponentes saírem da curta distância, na curta distância a pessoa era devorada. Ou você tem que ser muito bom em tudo, e você, sendo muito bom em tudo, você tem que saber lidar com tudo. Swing tem um grande senso de ameaça. Eu acho que só a movimentação ou uma defesa muito forte, porque o swing é muito teleguiado, já é o suficiente. Infelizmente, o Newton até apresenta esse senso de distância defensivo, só que ele não consegue devolver. Acabou o round. O grande problema do Newton não foi nem sentir muito golpe, foi também a questão do cansaço, que é um agravante sinistro. Talvez se faltasse mais tempo, ele não teria levantado tempo suficiente da contagem. Porque, cara, cansaço é sinistro. Cara, eu vou ser sincero. É que eu sou muito crítico do swing. E o swing só funcionou na situação. Não por conta do swing. Não teve mérito nenhum do swing. Foi mérito da estratégia. Swing é uma péssima escolha. É uma péssima escolha. Se não fosse toda hora o jab que o Simão tava dando em cima do Newton no corpo, criar esse... Newton se mostrava melhor na longa distância e impedir que Newton fosse para longa distância, esse swing não teria funcionado de jeito algum. Na verdade, eu acredito que se não tivesse essa situação no jab, cara, eu não vejo uma oportunidade que esse swing teria sido bom. Na verdade, eu vejo a possibilidade. Não, o Newton não se mostrou saber lidar com swing. Mas se ele tivesse na vantagem desse combate, ele não precisaria saber lidar com swing. Que se o cara fizesse um swing, ele iria pro chão com chance de abrir a contagem. E lá vamos nós, vamos pro final. 2 guerreiros, 3 rounds é coisa cansativa. Tu vê que esse cara aí, Simão, ele tá procurando ar. Ele tá procurando ar, tá difícil achar. Lá vamos nós. Simão apresenta bem cansado e tudo, mas eu acho que ele tem mais fôlego. Ele tá... Eu não sei até que nível o condicionamento deles são tão diferentes, eu acredito que sejam bem qualitários, mas o oponente foi muito devasso em questão de controle de fôlego. Newton tá com mais energia. O oponente está fazendo de tudo pra não deixar ele avançar. E ironicamente, quando ele cria essa distância, ele vai se aproveitar muito para tentar fazer uns golpes largos. Ainda mais a porcaria do swing. Só que ele tá tão cansado que ele não tá conseguindo deixar nessa distância que ele deseja.
Aí tu vê que o cara fez de tudo pra agarrar pra ganhar tempo. Ganhar tempo, distância, fôlego e reiniciar a luta. Pior que nessa posição, da forma como o Newton estava passivo, o swing se encaixava bem. O swing, além da sugestão que eu fiz de ele ser um contra-ataque, quando a pessoa tá fazendo um golpe muito aberto, você vem com swing em direção ao rosto dela, ela só se apresenta boa quando a luta está sendo dominada pelo senso de ameaça que você criou, seja de que forma for. E a pessoa tá muito passiva, literalmente. Ela só vai esperar receber o golpe, que tecnicamente é o que tá se apresentando. Eu tô notando que o Newton tá impaciente com esse antijogo aí de agarração. Eu acho que a bronca foi isso, nem sei. Putz, grila, boa. Cara, tu vê, na minha opinião, eu posso ser errado. Os treinadores, seja de qual lado for, e espectadores do combate podem opinar da forma que vocês bem desejarem, mas eu acredito que se o oponente não estivesse fazendo tanto clinch, ele tinha muito... Existe... Eu acredito na possibilidade de Newton ter ganho sim esse round. Eu vejo que ele ganhou esse round, mas ele poderia ter ganhado o combate via nocaute, interrupção, seja qual nomenclatura for. Putz, grila. A trocação foi boa. Maluco, tu tá destruindo o teu atleta pedindo swing, cara. Vai numa competição que tem um nível mais experiente. Faz swing, teu aluno morre, caramba. Desculpa, me estressa essa sugestão ruim. Cara, eu vou ser sincero, se é o corner vermelho, o oponente, o Simão, nunca mostrou um trabalho de pé muito bom. Ele mostrava um trabalho de pé bom quando ele tava com a vantagem psicológica no combate. Aí a questão da ameaça diminuiu o trabalho de pés do Newton. Aí quando uma pessoa com um grande senso de perigo fica mais estática do que ela se apresentava, é mais fácil você falar que você tem footwork, não necessariamente tem footwork. O Simão luta bem, na medida do possível, para um lutador de curta distância, na longa distância. Ele trabalha até um pouquinho bem na curta distância. Eu acho que o grande trunfo dele são esses cruzados que puxa lá de trás, que não é uma coisa necessariamente boa pro boxe. Os golpes no corpo são bons. Os swings, técnica, a rigor técnico, os swings dele são visualmente você percebe que são bons, mas tem que melhorar o footwork. Não apresentou footwork direito. E se for comentado, for criticado em questão disso, e eu repito, footworking dele se mostrou o presente, se mostrou superior, porque ele criou uma vantagem psicológica com a ameaça dos golpes. De footworking puro, ele não se sobressaiu. Newton se mostrou superior em questão de footwork, mas o senso de ameaça tá muito grande. Os golpes que o Simão apresentam são muito potentes, desenvolvem muita força. Se desenvolvesse menos força, Newton estaria muito mais solto, muito mais solto. Cara, eu vou ser sincero, eu não julgo ninguém por não ter paciência com o árbitro no terceiro round, que putz grila, cansativo. Agora realmente, Simão tem que se movimentar.
Vai acabar. Já dava pra estar 3 minutos. Na verdade, esse movimento, ele não sabe de que região vai vir o próximo golpe por essa postura. Ele ia fazer um avanço e ia vir com aquele direto nessa região, só não sei em que altura. Pelo fio da meada. Ele faria um golpe cruzado. Muito possivelmente desse lado, mas é por detalhe. Eu diria que esse round aparelho, pelo final, que foi sobressaiu mais o Simão, eu diria, na minha opinião, eu manteria que o Newton ganhou esse round e perdeu os outros dois. Mas caso opinem que Simão venceu esse round, eu compreendo. Uma coisa que eu acho errada, aí eu não sei se foi dessa edição em questão ou do que se trata, é que não é só a decisão ser unânime, mas você tem que dar pontuação. Aí eu já não sei se é cedido a pontuação em algum momento, em algum documento, mas tudo bem. É isso. Fica de cheio de sugestões e críticas pra você, Newton, meu companheiro. Se inscrevam no meu canal se acharam um trabalho bom. Não deixem de dar um like, né? Opinem, concordar, discordar. Comentários está aí. Deixem de se inscrever no meu canal aqui. E não deixem de ir no link original do combate e se inscrever no Território Tupiniquim, que só tem luta boa.